Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Apostila do terceiro bimestre, módulo 27, medidas, página 467. Vamos analisar a imagem de abertura do módulo. Nós temos uma pessoa observando um copo com água. Temos outra aqui analisando a planta baixa de uma construção. Temos também um termômetro indicando a temperatura. Uma outra pessoa olhando as horas. Temos também uma médica verificando a altura de uma criança. Temos uma balança de supermercado que é utilizada para verificar a massa, o peso dos alimentos, ok? Então vamos lá. As grandezas são essenciais às atividades humanas. Quando pesamos alimentos em mercados, olhamos a hora no relógio ou determinamos a quantidade de óleo em uma receita, estamos utilizando medições. As medições são muito comuns no nosso dia a dia. Realizamos medições com tanta naturalidade que às vezes nem nos damos conta de que as fazemos. Eu coloquei uma observação aqui. As imagens da abertura do módulo visam refletir sobre o significado do número, quando representa a quantidade de objetos contáveis, quando representa uma quantidade, e do número que expressa a medida de uma grandeza. Então, os números podem ser utilizados para representar quantidades de objetos contáveis, para contar quantidades, ou o número que expressa a medida de uma grandeza. Analisando a água no copo, nós estamos verificando a capacidade. A capacidade é uma grandeza e ela possui medidas que a representam. Vocês já conhecem o litro, o mililitro, o famoso L de litro, ml de mililitro, as distâncias, que são as medidas de comprimento, quilômetro, metro, centímetro, milímetro. Temos também as medidas, a temperatura. Ela pode ser medida em graus Celsius, em alguns países em graus Fahrenheit. Já vimos a medida de tempo, que temos as horas, os minutos, o segundo. As medidas de massa. As medidas de massa, quilograma, grama, miligrama. Aqui temos medidas de comprimento, de altura, né? Metro, milímetro, centímetro. Então, vamos lá. A questão número 1. Os números que mais aparecem em nosso cotidiano referem-se à contagem, objetos que podem ser contados, quantidades, ou à medida. Os números que mais aparecem em nosso dia a dia referem-se à medida. Está falando aqui. Realizamos medições com tanta naturalidade que às vezes nem nos damos conta de que as fazemos. Em uma simples receita de bolo, nós estamos efetuando medições. Então, no nosso dia a dia, nós utilizamos muito as medidas. Agora, quais situações de medição estão apresentadas nestas imagens? Cada fotografia representa um tipo de grandeza e cada uma tem uma unidade de medida apropriada. Conforme eu fui mostrando as imagens, eu fui falando para vocês. Então, aqui, o relógio, por exemplo, o mostrador indica a medição de tempo. Então, nós temos o ponteiro da hora, o ponteiro dos minutos e dos segundos. O termômetro, ele registra a medida da temperatura naquele momento. Aqui nós temos 36 graus Celsius. A balança revela a massa das frutas compradas, gramas, quilogramas. Nós também temos
a altura da criança, que pode ser em metros e centímetros. Vocês podem acrescentar também o volume, a capacidade do copo, que pode ser em ml, em mililitros, ok? Assim, nós concluímos a página 467. Agora, página 468. As medidas no cotidiano. Vamos lá. Desde o início de sua escolarização, você vem tendo contato com o vocabulário relacionado a medidas. Vocês já estudaram comprido, curto, grosso, fino, pesado, leve. Nos anos iniciais, você estudou situações numéricas que envolviam medidas. O que é medir? Medir é uma atividade tão comum no dia a dia que nem nos damos conta de sua presença. Eu dei o exemplo. Ao fazer uma receita, nós utilizamos a quantidade certa de ingredientes. Nós estamos utilizando ali o conceito de medida. Ao consultar o relógio, por exemplo, o mostrador indica a medição do tempo. O termômetro registra a medida da temperatura naquele momento. A balança revela a massa das frutas compradas. O mesmo acontece quando você vai até o açougue, compra carne, a balança revela a massa da carne que foi comprada. No caderno 1, estudamos a medida de tempo. No módulo 24, trabalhamos a medida da área de um espaço para saber quantas pessoas habitam uma localidade. Nós falamos da densidade demográfica. Neste módulo, vamos ampliar o estudo das medidas. Retomaremos algumas unidades de medida que você já conhece e já são usadas para medir comprimento, massa, capacidade e superfície. Medidas de comprimento. Exemplos simples, que vocês já conhecem: quilômetro, metro, centímetro, milímetro. Medidas de massa, nós conhecemos o quilograma, o grama, o miligrama. Medidas de capacidade, litros, mililitros, que é o ml. Superfície, metros quadrados, quilômetros quadrados, centímetros quadrados. Iniciaremos pela leitura de um texto. Durante a leitura, muita atenção. Sublinhe. Vocês podem utilizar o grifa-texto, ok? Sublinhe as unidades de medida que nele aparecem. Nós vamos sublinhar as unidades de medida, combinado? Então, vamos lá. Saiba mais. Os animais estranhos e curiosos no mundo. Você sabia que há uma lista de animais estranhos dos quais provavelmente você nunca ouviu falar? Há uma impressionante variedade de animais estranhos na Terra, desconhecidos de muita gente. Animais com hábitos curiosos. Você sabia que há animais que não bebem uma gota de água sequer durante toda a vida? Sabia que há animais que vivem mais que os seres humanos? Vamos conhecer alguns desses bichos estranhos e curiosos. Então, agora, todas as unidades de medida devem ser grifadas como eu fiz. Nossa passagem pelo planeta Terra é curta se comparada com o tempo de vida de outros animais. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 72 anos, grifem, para homens e 79 anos para as mulheres. Já o molusco carrogue do oceano tinha 507 anos quando foi descoberto em 2006. E não se sabe quanto mais poderia ter vivido se não tivesse sido encontrado. Então, aqui vocês devem grifar 72 anos, 79 anos, o ano de 2006,
507 anos. É interessante, nós vamos lendo e descobrindo várias curiosidades. A tartaruga gigante de Galápagos vive cerca de 175 anos. Ela pode chegar a 400 quilos e a quase 2 metros de comprimento. Calcula-se que, quando foi descoberta, a espécie contava com 250 mil indivíduos, mas hoje há cerca de 3 mil exemplares. Nós vamos grifar 400 quilos, 2 metros, 175 anos, que são unidades de medida. Dos 250 mil indivíduos e 3 mil exemplares são números que servem de contagem, eles não são unidades de medida, certo? O pichinchego menor, um dos mamíferos mais raros do mundo, é o menor tatu já visto e um dos únicos mamíferos subterrâneos da América do Sul. Mede pouco mais de 10 centímetros e passa a maior parte de sua vida escavando embaixo da terra. Então, nessa frase, nós vamos grifar 10 centímetros. Aqui nós temos o molusco que foi encontrado e tinha 507 anos. Aqui nós temos a tartaruga gigante de Galápagos e aqui nós temos o pichinchego menor, que mede pouco mais de 10 centímetros. Página 469. Elaphodus cephalopus, ou cervo de topete, é um mamífero encontrado em florestas na região central da China, que quando adulto chega a 23 quilos. Grifem aqui, 23 quilos. Os machos dessa espécie têm caninos em forma de presa, o que lhes confere um aspecto vampiresco. Olha que interessante aqui na imagem, o cervo de topete. O coala não bebe água. Quando filhote, ele vive dentro de uma bolsa no abdômen da mãe. Lá ele se alimenta do leite e de uma secreção liberada pelo ânus da mãe. Quando maior, ele passa a ingerir brotos de eucalipto e folhas. Chega a consumir 1 quilo de alimento diariamente. Aqui eu quero que vocês grifem 1 quilo, que é uma unidade de medida. Outro bicho estranho é o aie-aie. Trata-se de um primata com hábito noturno e arborícola. Ele tem pelo negro e um de seus dedos é bem maior que os demais, usado para que ele consiga caçar larvas nos buracos das árvores. Quando adulto, pesa 2,3 quilos e mede 40 centímetros. Grifem as unidades de medida. Um elefante come 125 quilos de capim e folhagens e bebe 200 litros de água por dia. Sua tromba suga 10 litros de água de uma só vez. A gestação dos elefantes é a mais longa entre os mamíferos. São 22 meses, quase 2 anos. Estudo realizado em 2013, que cobriu cerca de 260 mil quilômetros quadrados, revelou que cerca da metade dos elefantes sobreviventes na natureza estão no Gabão e menos de 1/5 na República Democrática do Congo. Aqui nós temos o coala, que não bebe água. Aqui nós temos o aie-aie, que é um lêmure nativo de Madagascar. Vocês já viram, com certeza assistiram o filme de Madagascar, só que ele era bem mais agitadinho que esse. Aqui nós temos a imagem do elefante africano aos pés de um monte em Quênia, África. Agora escreva no quadro abaixo as medidas que você sublinhou no texto e indique suas respectivas grandezas e unidades. Vamos lá. As grandezas que aparecem no texto são tempo. Deixa eu corrigir aqui.
Primeiro, grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, por exemplo, tempo, comprimento, massa, capacidade. Então, o comprimento é um tipo de grandeza. Só um minutinho. Opa, prontinho. Pronto. Tempo. O tempo pode ser medido? Sim, então o tempo é uma grandeza. Quais são as medidas de tempo que aparecem no texto? 72 anos, 79 anos, 507 anos, 175 anos, 22 meses e anos de 2006 e 2013. As medidas de comprimento que aparecem no texto: 10 centímetros, 40 centímetros e 2 metros. O comprimento pode ser medido? Sim, então ele é uma grandeza. A massa pode ser medida? Sim. A massa, a gente costuma falar peso, mas o correto é massa. A massa pode ser medida? Sim, então ela é uma grandeza. 400 quilogramas, 23 quilogramas, 2,3 quilogramas, 125 quilogramas são as medidas que aparecem no texto. Capacidade. A capacidade, ela pode ser medida? Sim, ela pode ser medida em litros, ml, depende do que está sendo medido. No texto apareceu 200 litros e 10 litros. Superfície, são as áreas. Metros quadrados, quilômetros quadrados. O que apareceu no texto foram 260 mil quilômetros quadrados. Assim, nós concluímos a página 469. Próxima página, agora a página 470. Saiba mais. O que é medir? Vamos grifar aqui porque é muito importante. Medir significa comparar alguma quantidade com outra tomada como referência. Quando você compara uma quantidade com outra que é referência, você está efetuando uma medida, realizando uma medição. Desde as épocas mais remotas, a humanidade percebeu a utilidade desse procedimento de medir por meio da comparação. As primeiras referências eram partes do corpo humano e muitas pessoas utilizam até hoje o pé como uma unidade de medida, o palmo, o braço, entre outras. Só que como o tamanho das partes do corpo varia de pessoa para pessoa, por exemplo, o meu palmo, ele tem o mesmo tamanho do seu palmo? Não. Então, como o tamanho das partes do corpo varia de pessoa para pessoa, a unidade era imprecisa, o que dificultava as comparações e gerava grandes confusões. Além disso, diferentes regiões utilizavam referências distintas, diferentes, o que causava transtorno para o comércio. Imagine uma mesma quantidade de corda vendida em lugares que utilizavam referências diferentes. Se o comerciante vendia a corda medida em pés, e os clientes estavam acostumados a medir em palmos, a comunicação se tornava complicada e as insatisfações eram constantes. E outro detalhe, o comerciante ia medir de acordo com o seu pé, com o pé dele, e a pessoa poderia chegar em casa e conferir e encontrar uma medida diferente, porque o pé de uma pessoa não tem o mesmo tamanho do pé da outra. Então, eram muitas insatisfações e muitas confusões. Com o passar do tempo, percebeu-se a necessidade de criar referências que não fossem regionais nem se baseassem em tamanhos variáveis. A partir daí, surgiram as unidades de medida. Passaram-se muitos anos até que em 1789, na tentativa de resolver o problema, a Academia de Ciências da França criou um sistema único de unidades de medida, que seria aceito posteriormente
em muitos países. Surgia assim o sistema métrico decimal, que adotou inicialmente 3 grandezas básicas e suas respectivas unidades de medida: comprimento, massa e capacidade. Olha, passaram-se muitos anos. Isso começou a acontecer em 1789. A Academia de Ciências da França criou um sistema único de unidades de medida, criando as 3 grandezas básicas. Primeiro, comprimento, massa e capacidade. Na imagem ao lado, vemos uma antiga balança de 2 pratos utilizada no comércio. Vocês já viram esse tipo de balança? Antigamente ela era muito utilizada. Em um prato da balança há frutas e legumes, e no outro, pesos com diferentes massas. Aqui vocês podem observar que são vários pezinhos que possuem diferentes massas, colocados para medir quanto de frutas e legumes está sendo vendido. Aqui nós temos essa imagem que representa a medida do braço. Agora pensem, será que todas as pessoas têm o braço com a mesma medida de comprimento? E o palmo? Será que todos os palmos são iguais? Então, antigamente, quando as unidades de medida não existiam, o que havia era muita confusão e insatisfação. Continuando, observe que na imagem há 2 patinhos de pernil. Observe que na imagem há 2 patinhos de perfil. 2 patinhos de perfil, aqui. Desculpa, 2 patinhos. Estão vendo os 2 patinhos de ladinho aqui? Quando os bicos dos patinhos estiverem juntos, alinhadinhos, as medidas de massa dos 2 pratos serão equivalentes. O que tem em um prato da balança é exatamente o que tem no outro prato. Aqui, os 2 patinhos, eles não estão com os biquinhos alinhados. No entanto, ainda podia haver pequenas variações nas medidas ao utilizar essa balança. As balanças digitais foram criadas para resolver esse problema. Aqui nós temos uma balança digital, pois medem a massa dos produtos com submúltiplos do quilograma. O que são submúltiplos? São medidas menores que o quilograma. São nossas aliadas no comércio, nas residências, na culinária. Assim, nós concluímos a página 470. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram vários textos que nós fizemos a leitura. Acompanhem, grifem aí na apostila de vocês. E caso apareça alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, que eu ficarei muito feliz em atendê-los. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!